Tá gravando já? Já está gravando, e aí eu não me incomodo com isso, porque a dona da casa depois edita, não edita? Não sei, acho que sim. Boa noite a todos. Mais um Papo Criativo da Educação Criativa. Lembrando que toda semana a gente está fazendo um bate-papo desse. Hoje sou eu e o professor Roberto, e o nosso tema é muito interessante, muito importante e atual. Entradas, bandeiras, chacina e grilagem de terra. É o nosso título. Entradas, bandeiras, chacina e grilagem de terra. Vamos falar de um tema que tomou conta da mídia nos últimos dias, que é o incêndio da estátua do bandeirante Borba Gato. Primeiro, eu queria situar vocês na linha de tempo histórica das entradas e bandeiras. Entradas e bandeiras aconteceram no Brasil colonial entre os séculos 17 e 18. O objetivo dessas entradas e bandeiras era a captura de índio para a escravidão, encontrar metais preciosos e expandir as terras da coroa portuguesa, né? Lembrando que, pelo título que eu falei para vocês, essas terras tinham donos, né? Os donos eram índios. Só que os índios não são considerados donos nem deles mesmos. Então, aí já começa um processo significativo de preconceito que vai nortear, é importante que vocês entendam isso, que vai nortear as elites brasileiras até hoje, né? É essa visão que é importante ser falada. É importante também diferenciar entrada e bandeira. Entrada é promovida pela coroa portuguesa na condição de entrar para o território saindo daquele domínio exclusivo que eles tinham no litoral. E as bandeiras são expedições particulares de donos de terra, latifundiários de São Paulo, as bandeiras. E daí é interessante você saber que daí o termo bandeirante, né? Capital bandeirante, porque os bandeirantes partiram de São Paulo, né? E sem querer ser preconceituoso, já sendo, a história de São Paulo, ela nos mostra mesmo essa postura elitista. Não é à toa que o Vargas bateu de frente com eles naquele período de 32, na famosa Revolução Constitucionalista de 32. Importante saber que essas terras, ou seja, o mundo, isso é muito interessante vocês saberem, era dividido pelas duas potências da época. As duas potências da época não eram Estados Unidos, porque não existia, a Inglaterra não era potência, a França não era potência, as duas potências eram a chamada União Ibérica, Portugal e Espanha. Então, eles dividiram o mundo através de um tratado na cidade de Tordesilhas, na Espanha, que dividiu o mundo através do meridiano, que é uma longitude, a oeste das ilhas de Cabo Verde, na África. A partir daí, eles dividiam o mundo. Essa parte é minha, essa parte é tua. Quando os bandeirantes e as entradas e bandeiras foram para lá, já havia acabado esse Tratado de Tordesilhas, porque já tinha sido assinado o Tratado de Madrid. Eu acho que, para começar com esse tipo de enfoque, é para você se situar e saber do que você vai ouvir hoje aqui. Professor Roberto. Boa noite a todos. Boa noite, professor Jorge. Eu quero falar aqui o iniciozinho que o professor Magno sempre fala, para que vocês que estão nos assistindo, que dê um like aí, compartilha, que assine aí a nossa informação virtual, nosso site, né? Porque informação é algo que é libertador, é algo que dá independência. E a educação criativa tem distribuído informações sérias, né? Com excelentes profissionais, e que vocês podem atestar através de outras fontes aí. Então, deixa lá o seu like, compartilha aí com o pessoal aí, porque é informação de alto nível e gratuita. Bom, o que eu queria iniciar, professor Jorge, comentando? A maioria das pessoas, eu até coloquei assim, na minha cabeça como uma manchete, né? A história nascendo do fogo. Por quê? Porque pegou fogo aí no Museu Nacional e muita gente nem conhecia o Museu Nacional. Porque pegou fogo aí na Cinemateca em São Paulo, e muita gente não conhecia, nem conhece o acervo, né? Museu da Língua Portuguesa. Museu também, da Língua né? Portuguesa, exatamente, ninguém nem conhecia direito, ou poucos conhecem. E agora pega fogo, e olha, repara como eu estou usando as palavras, eu professor de língua portuguesa, então eu tomo muito cuidado com os vocábulos, e eu coloquei agora pega fogo, eu não falei que atearam fogo,
falei, pega fogo na estátua de um representante, né, dos bandeirantes. Mas aí, como eu disse, eu acho que a maioria não sabe quem foi Borba Gato, o que aquela estátua representa, né? E que aquilo ali poderia ser estudado, sim, mas que aquilo ali representa o primeiro crime sem castigo no Brasil. E que eu acho que aí é que muita gente não conhece e não vai gostar. Eu pude perceber, observei, né, quando houve o evento, mandei logo para o professor Jorge, quando houve o lance do incêndio, e a gente conversou um pouco em off. E aí a gente se preocupou. Peraí. Mas quem tacou fogo? Por que tacou fogo? Não é? Vamos ver. Mas aí eu pude reparar alguns profissionais, até da área de história, né, defendendo Borba Gato. Aquela imagem que tem, inclusive, de Borba Gato, não representa a verdade. Aquilo ali se aproxima daqueles mosqueteiros. Né? Aí, o que era o sertanista? Porque esse título de bandeirante nem era o título da época. O que esses camaradas perceberam, notaram, eles eram camaradas comuns, pés no chão. O que eles perceberam é que havia uma possibilidade de ascensão ali, porque a coroa estava dando a eles o poder de explorar, de escravizar, e com isso ganhavam títulos. Eles tinham ascensões. E ganhavam terras que não eram deles. A coroa diz, não, essa terra agora é sua. Aproveitando-se do conflito que havia entre tribos indígenas e também de problemas que alguns donos de escravos tinham, eles foram tendo ascensão. Não é? E quando eu comentei nessa questão do crime sem castigo de Borba Gato, o primeiro a provar que no Brasil o crime compensa, né? Eu pergunto, né? Como é que ele conseguiu achar minas, achar bastante ouro, sem escravizar, sem torturar? Não tem como. Se você for analisar e perceber na história, e aí é que eu fico um pouco triste com quem é da área de história, mas eu digo assim, história é disciplina, e defende só essa versão, porque eu acho, me desculpe se eu estou parecendo um pouco antiético, mas eu acho que antiético é deixar proliferar burrice, é quando o camarada presta um desserviço dando só uma visão, dizendo que até pude perceber em alguns sites, em algumas informações, o camarada condenando o ato de rebeldia feito nesse incêndio. Né? No mínimo, esse profissional é um profissional limitado, porque o que aquela estátua está representando seria você ter o quadro de um torturador na sua sala, no seu quarto. Né? O Borba Gato, ele se casa com a filha de Fernão Dias e vai para o sertão explorar, procurar ouro, principalmente ouro e prata. Ué, você dizer que Borba Gato não era um torturador, como não? Quando o que o professor Jorge comentou aí, com muita propriedade, chega Rodrigo Castelo Branco, representante da coroa. Chega Rodrigo Castelo Branco, que era espanhol, como o professor Jorge falou, era Espanha e Portugal, e aí ele vem com a autoridade do rei e diz, onde estão as minas de ouro? Borba Gato, como eu disse para vocês, não tinha aquele perfil idealizado que estava na estátua, mata o representante do rei. Gente, é um crime de lesa majestade. Não tem fiança. É imperdoável. O que Borba Gato faz? Se refugia. E ele se refugia onde? Numa área dos índios Mapaxó. Isso eu pesquisei. E, ao se refugiar, ele faz o quê? Tem uma imagem, inclusive, vocês vão encontrar em livros de história. Ele com o pé em cima de um índio que fica curvado como se ele fosse um santo. Ele fica lá durante muitos anos. Até quando o rei manda outro representante, né? Arthur de Sá e Menezes, que chega com a autoridade do rei, mas com uma carta dando anistia, perdão, a Borba Gato, e aí sim, colocando ele como tenente-geral, ou seja, no cargo de quem ele matou, de quem ele assassinou. Compreendem? Então, essa visão não é muito mostrada, ou é pouco mostrada, ou não é nada mostrada. É mostrada apenas aquela estátua, aquela imagem, por quem quer defender ainda isso. Não é? E aí eu até falei com o professor Jorge, comentei, que os bandeirantes
representam, dentro dessa historiografia, né? Eles representam o braço armado da expansão na América. Você começa, a partir daí, a raciocinar e pode até fazer uma outra live, uns outros comentários em relação ao surgimento da polícia e das milícias. Por quê? Porque Borba Gato e os bandeirantes que receberam esse título, né, eles eram a força necessária para perpetuar com os escravos e tentar escravizar índios, vocês vão ver isso na exploração deles nas missões, né, e também para a prospecção, a busca pelo ouro. E quando havia os desvios, que realmente ocorriam, muitos desvios de ouro, né, e de outras riquezas, mas uma grande parte ia para a coroa. Então, como tinha muito, né, tá aí a corrupção como forma legal de exploração de determinados povos, né? E aí começou. Professor Jorge. Eu queria falar algumas coisas sobre o que você falou muito bem. Primeira coisa, essa ideia que você deu ótima da polícia, né? Da ideia da... Na verdade, vamos tirar o nome polícia e vamos botar repressão. Né? A repressão, através da força, através do sangue. E não era uma corrente de bandeirante para isso, uma corrente para aquilo, não. Eles alternavam de acordo com a necessidade. Sim. A repressão aos donos da casa. Então, você viu essa mídia podre que a gente tem, que eu só classifico ela assim agora. Né? Tirando as mídias alternativas que não têm representatividade em termos de espaço, não em termos de ideias. Ideias tem, mas espaço não tem. Por exemplo, a Rede Globo, ela chamou todo mundo de vândalo. Sim. Eu acho interessante que eu sou um cara que gosta de estudar, sabe, Roberto? Principalmente história. Eu sou geógrafo e sociólogo, mas eu gosto de estudar história, que a história é a base, é a ferramenta. Né? É engraçado. O que é o queimar a estátua? Eu não estou defendendo queimar a estátua, estou explicando queimar a estátua. Não estou defendendo, estou explicando queimar a estátua. É a mesma coisa que cortar a cabeça da Maria Antonieta. Você estuda a Revolução Francesa. Né? Por que os revolucionários chegaram àquele estágio? Porque a coroa francesa estava arrasando com o povo, arrasando com a burguesia. Então, aquilo foi o quê? Terceira lei de Newton, ação e reação. Então, toda vez que eu fizer uma análise, eu tenho que estar preocupado, né, da explicação dessa análise. Porque, senão, entra numa coisa chamada mentira, que hoje recebe o nome da globalização cultural de fake news. Né? Isso já existia, né, professor Jorge? Isso existia. A mentira existe desde que o mundo é mundo. O que a gente está falando sobre a imprensa, ela é uma aliada desse grupo que é menor, mas que tem muita força. Capistrano de Abreu e outras histórias foram escritas não com o poder que hoje essa empresa que você citou tem, mas eles tinham influência a ponto de colocar uma estátua lá representando uma coisa que não ocorreu. Não era assim que era o Bandeirante, mas Sim, então. Não, e eu me sinto muito constrangido, viu, Roberto? A gente conversou isso em off, e tem que passar por cima da ponte Costa e Silva, né? Sim. A ponte Costa e Silva, eu não posso gostar de uma ponte com esse nome, que foi um cara ditador, que legalizou a tortura, né? Um cara, professor, principalmente naquele período mais crítico do Brasil, que é o AI-5, né? 68. Então, peraí, como é que eu vou passar uma ponte dessa com esse nome? Então, professor, é aquela história. Para a gente encerrar o nosso vídeo com chave de ouro, devido à sua brilhante apresentação também, quantas vezes picharam, macularam a estátua do Zumbi dos Palmares da Presidente Vargas? E não teve essa repercussão absurda que houve em cima do Borba Gato. Eu estou levando isso para quem está nos assistindo refletir em cima disso. Eu falo para meus alunos uma coisa, sabe, Roberto? Você tem que pensar, não precisa pensar igual a mim, mas tem que pensar. Não pode ser idiotizado pela informação, principalmente mentirosa, errada. Né? Agradeço a presença de vocês assistindo o nosso vídeo Papo Criativo, hoje com o grande professor Roberto, que nos abrilhantou com essas informações interessantes. Professor Jorge, muito obrigado. Um abraço a todos. Não deixa de curtir e compartilhar, hein, pessoal? Pode parar a gravação agora.